Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Nadal e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo e cenário de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar. Essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com oração, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro ou um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. No livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, um foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando os comentários dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteio não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, por quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Também ao se ajudar conosco, e também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. O primeiro livro de hoje é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes, capítulo 19. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Juízes capítulo 19, que contém 30 versículos. O levita de Efraim, o seu senhor, porém, lhe disse: não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja filho de Israel. Passaremos até Gibeá. Disse mais seu moço: vem, cheguemos a Gibeá ou a Ramá, e passemos a noite num desses lugares. Então prosseguiram na caminhada, e o sol se pôs, estando ele próximo de Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando eles, assentaram na praça da cidade, mas não houve quem as convidasse para passar a noite em sua casa. Ao anoitecer, um homem idoso da região montanhosa de Efraim, que morava em Gibeá, os moradores do lugar eram filhos de Benjamim, veio do seu trabalho no campo. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro de hoje é o livro de Apocalipse,
com 22 capítulos. Capítulo 20, Apocalipse capítulo 20. Contém 15 versículos. A derrota de Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O juízo final. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 4. Seja muito bem-vinda, Fernanda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sair em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E os rebanhos que eu falarei hoje são os rebanhos de números pares, e logo após eu falarei os ímpares. Escolha você o seu número de 1 a 70 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Mateus com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus, capítulo 21. Mateus capítulo 21 contém 46 versículos. A purificação do templo. Entrou o Senhor Jesus no templo e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada da casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aproximaram-se dele do templo cegos e coxos, e ele os curou. Quando, porém, os principais sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que fazia, as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27 e 43. Jó com 42 capítulos. Capítulo 21. Jó capítulo 21 para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Capítulo 21 tem 34 versículos. Jó: quem denunciará diante dele a tua conduta? Quem lhe retribuirá pelo que faz? Ele é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. O solo do vale é doce, todos os homens o seguem, e são inumeráveis os que precederam. Portanto, como podeis consolar-me com as nossas vaidades? Das vossas respostas só resta a falsidade. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Abacuque com 3 capítulos. (24, 48, 23 e 47). Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Contém 17 versículos. A iniquidade de Judá.
Fizeste os homens como o peixe do mar, como os répteis que não tem quem os governe. O inimigo a todos levantas com anzol, apanha-os com um arrastão e os junta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, portanto sacrifica a sua rede e queima incenso a sua varredora, que com elas se enriqueceu a sua porção e é copiosa a sua comida. 8,64, 7,63, 8,64, 7,63. Miqueias com 7 capítulos. Miqueias capítulo 5 contém 15 versículos. Tirarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques no meio de ti e destruirei as tuas cidades. Com ira e com furor tomarei vingança sobre as nações que não obedeceram. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 35. Segunda Crônicas, capítulo 35. Para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 35 contém 27 versículos. Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Designou os sacerdotes para seus cargos e os encorajou no ministério do templo do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel e estavam consagrados ao Senhor. Onde a arca sagrada no templo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, edificou. Não tereis mais essa carga sobre os vossos ombros. Agora serve ao Senhor vosso Deus e a seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo as vossas turmas, conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e o de Salomão, seu filho. 22, 50, 21, 49, 22, 50, 21, 49. Marcos com 16 capítulos. Marcos, vamos ao capítulo. Capítulo 14. Marcos capítulo 14. Contém 72 versículos. Pedro nega ao Senhor Jesus. Estando Pedro embaixo no ato, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse: Tu também estavas com o Senhor Jesus, o Nazareno. Ele, porém, o negou, dizendo: Não conheço, nem o sei o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. A criada, vendo o novo, começou a dizer aos guardas: Este é um dos tais.
2,60, 11,59, 2,60, 11,59. Obadias com um capítulo. Vamos ao livro de Obadias. Com um capítulo que contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Obadias. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá e será exterminado para sempre. No dia que estava presente, no dia que estranhos lhe levaram os bens e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras como um deles. Tu, porém, não devias olhar com prazer para o dia da desgraça de teu irmão. No dia do teu desterro, não desvias alegrar-te sobre os filhos de Judá. O dia da tua ruína, nem fala arrogantemente no dia da angústia. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes capítulo 2, para o rebanho santo de número 16, 56, 17, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Eclesiastes capítulo 2, seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez pela sua presença. Eclesiastes capítulo 2, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 2 contém 26 versículos. Todos os seus dias são dores e a sua ocupação um desgosto. Até a noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer a sua alma se alegre com o bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão do Senhor Deus, pois sem ele tem o poder de comer, ou quem pode alegrar-se. Ao homem que é bom diante dele, o Senhor Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada ao Senhor Deus. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Esdras, capítulo 5, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. O capítulo 5 do livro de Esdras contém 17 versículos. A carta de Tatenai a Dário. Ora, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, filho de Eude, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Senhor Deus de Israel, que estava sobre eles.
Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor Deus, que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas do Senhor Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, governador da região ao oeste do Eufrates, Setar-Bozenai, e seus companheiros, e lhe perguntaram: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurardes este muro? Também lhe perguntaram quais são os nomes dos homens que constroem este edifício. Trinta e dois, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39, Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio capítulo 32. O Cântico de Moisés, o capítulo 32, contém 52 versículos. Inclinai os ouvidos dos céus e falarei à terra. Ouça as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nome do Senhor Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justos. O Senhor Deus é a verdade, não há nele injustiça, ele é justo e reto. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 7. Zacarias, capítulo 7. Contém 14 versículos. A justiça e misericórdia. No 4º ano do rei Dário veio a palavra do Senhor a Zacarias, no 4º dia, no 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezé, Regem-Meleque e os seus homens, para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês com jejum, como tenho feito por tantos anos. Então veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. 36 e 35, 36 e 35. Números com 36 capítulos. Quatro com 49 versículos. Os deveres dos levitas. Diz o Senhor a Moisés e Arão: fazei o recenseamento dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contareis os homens de 30 a 50 anos de idade, todos que são aptos para que sirvam na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, o cuidado das coisas santíssimas. Quando partir o acampamento, Arão e os seus filhos virão, abaixarão o véu protetor e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma coberta de peles de animais marinhos sobre ela, estenderão um pano todo azul e lhe colocarão as varas. Sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, sobre ela porão
os pratos, as colheres, as taças e os jarros. Para a libação, o pão contínuo estará sobre ela. Glórias ao Senhor. Depois estenderão de cima deles um pano vermelho que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos e lhe porão as suas varas. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 4. Êxodo capítulo 4 para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Êxodo capítulo 4 contém 31 versículos. Moisés volta ao Egito. Então relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o que enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Foram Moisés e Arão e ajuntaram-se todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Então Moisés fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Joel com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Capítulo 2. Joel capítulo 2 contém 32 versículos. O dia do Senhor. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos serão sonhos, os vossos jovens serão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Capítulo 4 do livro de Gálatas contém 31 versículos. Sarai e Agar. Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguiu ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Glórias ao Senhor Deus. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Filemão com um capítulo.
com um capítulo que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Arco, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. 30, 42, 29, 41, 30, 42, 29 e 41. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 3, Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, contém 20 versículos. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta-te o coração. Ó filha de Jerusalém, o Senhor afastou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum naquele dia. Se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Glórias ao Senhor Deus. 2:71 e 69, 2:71 e 69. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Capítulo 60. Isaías, capítulo 60, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. O capítulo 60 do livro de Isaías contém 22 versículos. A glória de Jerusalém, levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor que te nasceu. Levanta-te em redor dos teus olhos e vê. Todos estes se ajuntaram e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão a teu lado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração de número 1, para sortear os 2 últimos livros de hoje. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados. Nessa live da tua igreja virtual, saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo do Santo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Antes de eu sortear os 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma das denúncias que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber
receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada, para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos ao livro. O livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. E o capítulo é o capítulo 1. Esther, capítulo 1, é o penúltimo livro de hoje, que contém 22 versículos. A rainha Vasti é deposta. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis
dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e também o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Então, quando o edito do rei for proclamado a todo o seu vasto reino, todas as mulheres darão honra a teus maridos, desde o maior até o menor. Pareceu bem este conselho ao rei e os príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã. Enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, proclamando na linguagem de cada povo que todo homem fosse senhor em sua própria casa. Glórias ao Senhor Deus. E o livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 3. Atos, capítulo 3. Contém 26 versículos. A cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Ora, era trazido um homem desde que o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total verdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar no seu coração nesse momento. Mentalize. Você que mentalizou o 2 vai meditar no livro de Juízes, capítulo 19. Você que mentalizou o 8 vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 20. Você que mentalizou o 7 vai meditar no livro de Mateus, capítulo 21. Você que mentalizou o 21 vai meditar no livro de Jó, capítulo 21. Você que mentalizou o 20 vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou o 15 vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que mentalizou o 4 vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 35. O 3 no livro de Marcos, capítulo 14. Você que mentalizou o 12 vai meditar no livro de Obadias, capítulo 31. Você que mentalizou o 11 vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Você que mentalizou o 16 vai meditar no livro de Esdras, capítulo 5. Você que mentalizou o 10 vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Você que mentalizou o 18 vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 7. Você que mentalizou o 19 vai meditar no livro de Números. Você que mentalizou o 17 vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 4. Você que mentalizou o 6 vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou o 14 vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que mentalizou o 1 vai meditar no livro de Filemão, com um capítulo. Você que mentalizou o 13 vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou o 22 vai meditar no livro de Isaías, capítulo 60. Você que mentalizou o 5, o livro de Esther, capítulo 1. Você que mentalizou o 9 vai meditar no livro de Atos, capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. E logo após eu irei repetir os números que foram sorteados. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prova para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prova para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota,
em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo, recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou 2 Juízes 19, 8, Apocalipse 20, o 7, Mateus capítulo 21, Jó 21, o 20, Abacuque capítulo 1, 15, Miqueias 5, 4, 2 Crônicas 35, 3, Marcos 14, 12, Obadias, o 11, Eclesiastes 2, o 16, Esdras 5, 10, Deuteronômio 32, o 18, Zacarias 7, o 19, Números, o 17, Êxodo 4, o 6, Joel 2, o 14, Gálatas 4, 1, Filemão, o 13, Sofonias 3, o 22, Isaías 60, o 5, Esté 1, o 9, Atos capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer ser o Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives. Nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja evangélica do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção, os benefícios e importância em você seguidor, escritor, ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um nome para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja Tentação, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igreja Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento material de trabalho, para após fazer a sua obra, para com o Senhor Deus receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente. Para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários nesse fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais e incluindo as mensagens com a hashtag anunciar mensagem de séculos.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias, retirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e Oportunidades e Recursos para fazer isso para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Rússia, Moçambique, Espanha, Japão, dos Estados Unidos, você também da África do Sul, da Itália, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém.